Boa noite, Arnoldo. Boa noite a todos presentes. Sejam bem-vindos. O nosso desafio é falar sobre a realeza de Jesus. Esperar o Mário colocar ali para a gente a palestra. Algumas pessoas não conhecem bem o Espiritismo e não há vergonha nenhuma nisso. Eu, particularmente, não conheço muitas coisas. Desconheço muitas coisas. Mas, de um modo geral, as pessoas que vêm à casa espírita pelas primeiras vezes, elas têm uma dúvida e uma dificuldade de entender qual é a relação do Espiritismo com o cristianismo, né? Alguns até dizem que não tem relação nenhuma, que o Espiritismo é uma filosofia, e de fato é, que é uma doutrina, que de fato é, e que não é uma religião, e que de fato é. Mas por que então que nós espíritas falamos tanto de Jesus, discutimos o tema Jesus na casa espírita, nos baseamos nos ensinamentos de Jesus, sendo que em algum momento a gente entende que nós não somos uma religião. Então nós vamos tentar entender essa relação. Existe, na visão do espírito de Emmanuel, né, que é um espírito que assessorava o médium Chico Xavier, no livro dele chamado Consolador, ele traz a ideia do tríplice aspecto da doutrina espírita. Imagine um triângulo, tá? Na base desse triângulo nós temos a filosofia de um lado, a ciência de outro, e lá em cima no vetor nós temos a religião. Então ele trabalha essa ideia do tríplice aspecto da doutrina espírita. A filosofia como indagadora, né? A ciência, que é aquela que responde à filosofia, e a religião como consequência. Mas, Alexandre, você não acabou de falar que o Espiritismo não é religião? Então, primeiro nós temos que entender o conceito de religião. Ele tem dois conceitos básicos. O primeiro conceito é religião no sentido lato da palavra, no conceito a priori da palavra religião. O outro conceito é o conceito de uma estrutura institucionalizada, com uma estrutura hierárquica, onde você tem dogmas, onde você tem ritos, onde você tem livros sagrados, onde você tem adeptos, onde você tem sacerdotes, ou pastores, ou padres, enfim. Isto é uma religião, notadamente uma religião. A nossa cultura, né, brasileira, ela é, naturalmente, uma cultura que trazemos traços muito fortes, né, da cultura judaico-cristã, do ponto de vista religioso, do ponto de vista comportamental, social, greco-romana, né? O nosso direito, por exemplo, ele é baseado praticamente no direito romano, né, no direito grego, e uma série de coisas que fazem parte do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. No aspecto religioso, nós somos herdeiros da cultura judaico-cristã. Então, quando o Espiritismo nasce, em 1857, com Allan Kardec na França, a doutrina espírita, melhor dizendo, ele nasce dentro de um cenário religioso católico. A França era católica, a Europa ocidental toda católica, né? A cultura católica e judaica faz parte do substrato cultural da população europeia e depois das Américas, inclusive de nós brasileiros. Então, é praticamente impossível você arrancar isso de nós. E também eu acho que não deve arrancar, né? Faz parte da nossa personalidade coletiva. Nós temos uma personalidade individual, todos aqui nós temos, e nós temos uma personalidade coletiva. Bom, eu estava segurando aqui até a tela entrar, ainda bem que entrou. Estou aqui, cristianismo e espiritismo.
Então, estou fazendo um paralelo em cristianismo e espiritismo. Aqui nós temos o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência na base, filosofia na outra base, religião em cima. A filosofia indaga: quem somos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Para onde vamos? Por que sofremos? Por que outros não sofrem? Por que alguns sofrem menos? Por que alguns são mais abastados, outros miseráveis? Por que alguns têm doenças graves, outros não têm? Uma série de questionamentos que nós nos fazemos para tentar entender a vida, para tentar entender o porquê. Então, isso é a filosofia. A filosofia, ela nasce a partir do momento que o homem constrói a razão, ele constrói um arquétipo e ele começa a entender a vida, não mais de uma visão mitológica, Outrora, por falta de conhecimento, o homem buscava entender a natureza colocando aspectos mitológicos, Uma grande tempestade, é o Deus da tempestade, Uma colheita que foi destruída, a deusa da colheita estava insatisfeita com aquele povo, Aí nós instituímos os altares para fazer as oferendas para os deuses, como forma de barganhar com esses deuses, Aí, a partir do momento que o homem começa a virar a chave da época mitológica, da época da logos, da lógica, da razão, e a gente vê isso muito claro lá na Grécia, o momento da mitologia, transitando para o momento da logos, do nascimento da filosofia, é quando o homem, então, começa a buscar respostas concretas, empíricas, científicas, para o que está acontecendo. Opa, peraí, não, tem seca porque nós temos períodos climáticos que são cíclicos. Tempestade porque nós temos nuvens que se chocam e formam as tempestades, E aí as respostas começaram a surgir com o nascimento da ciência. Então a filosofia indaga, a ciência responde e a religião religa. Então, como eu falei para vocês, tem dois conceitos de religião: a religião institucionalizada, catolicismo, protestantismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, e uma série de religiões. E a religião no sentido lato, que é o conceito da palavra religião, no seu conceito a priori, que é um mecanismo que promove o reencontro da criatura ao Criador. O encontro do ser com a sua essência. Religare, do latim religare. É quando o homem começa a questionar, responder, e ele entende que ele precisa se melhorar. Então, o espiritismo tem esse tríplice aspecto. A religião, no aspecto espírita, é este aspecto moral, não o aspecto doutrinário, proselitista, falso moralista, A ideia do espiritismo é que a religião seja uma consequência individual e naturalmente coletiva. Quando a gente começa a se transformar, se melhorar, a coletividade toda melhora. Então, aonde entra o cristianismo nisso aqui? Allan Kardec entendeu sabiamente que se nós temos a filosofia como indagadora, a ciência como a que dá respostas, nós precisamos ter uma base moral, ética, que nos sustente como espíritas e como homens. E ele entendeu, influenciado por esse momento cultural, aonde ele nasceu na França, no século XIX, de que se o cristianismo, apesar das deturpações que aconteceu pela maldade humana, se o cristianismo tem a essência do Cristo verdadeiro, por que não nos pautarmos através dele? Por que não nos orientarmos por esse código de ética e de moral que o Cristo foi o portador? E de fato, se você desnudar a doutrina do Cristo, tirando os aspectos dogmáticos de ritos, de proselitismo,
indo na essência do ensinamento, a gente não precisa de mais nada além do que está ali. Mais nada. Mas, infelizmente, contaminado pelo espírito do poder e do ego, nós nos desvirtuamos em certo momento dos ensinamentos de Jesus, que é o que realmente importa. Então, o espiritismo, ele tem qual a relação com o cristianismo? Toda a relação com o cristianismo. Mas nós não ficamos discutindo aqui se o santo sudário é verdadeiro ou não é verdadeiro, se a cruz que está lá na igreja da Natividade é a cruz original aonde o Cristo foi crucificado. Isto não nos interessa. Isso interessa aos historiadores, claro, mas do ponto de vista da ética e da moral do Cristo, isso não acrescenta absolutamente nada. E muito ódio foi colocado, implantado por causa dessas mesquinharias, né? Quando nós tivemos lá as guerras das cruzadas, não, aqui é nosso, nós somos cristãos, esse lugar aqui é nosso, não é, isso aqui é árabe, isso aqui é israelita, isso aqui é palestino, isso aqui é muçulmano, isso aqui é católico, e fomos matando uns aos outros, discutindo essas questões que não interessam. O que interessa é o que Jesus falou, o que Jesus nos ensinou. Então, essa relação desse Jesus e desse ensinamento com o Espiritismo, ela é intrínseca. O Espiritismo é cristão, mas é o cristão do cristianismo puro, não do cristianismo proselitista e ritualizado. Para entender o tema de hoje, que é a realeza do Cristo, é importante nós entendamos a evolução do Espírito. Porque alguém aqui pode questionar, dizer assim: Alexandre, e eu peço perdão se eu vou ofender a crença de alguém nas minhas palavras, resultado dessa crença que a gente traz, esse substrato cultural, religioso, muitas vezes, do qual nós somos refém. Então, por isso que às vezes a gente quebra paradigmas, mas ofende alguns dogmas, né? Também não é o objetivo ofender ninguém. Mas alguém pode dizer assim: Alexandre, Jesus é um espírito evoluído, naturalmente. E a realeza de Jesus, ela foi dada por Deus gratuitamente. Deus escolheu Jesus em milhões e milhões e bilhões de espíritos, colocou a mão nele e disse: você vai ser o meu filho preferido. Naturalmente que não. Porque se Deus fez isso, ele foi injusto. Se ele escolheu Cristo para ser o especial, e escolheu nós e eu, o Alexandre, como um ser extremamente rudimentar, cheio de problemas, cheio de mazelas, então ele não foi justo comigo? Peraí, Deus, por quê? O Senhor não é justo, soberanamente bom, misericordioso? Por que você escolheu determinada criatura para ser melhor? Por que o Chico Xavier, ele dava e expandia o seu amor? Né? Não tinha apego às coisas materiais, e eu tenho tanto apego ainda às coisas materiais. Onde está a justiça de Deus? Então nós não compartilhamos com essa ideia. Se compartilhamos, aí a gente entra num paradoxo. Então Deus não é perfeito. Então, para entendermos a realeza de Jesus, a gente tem que começar a entender o processo da evolução humana, segundo o Espiritismo. Nós estamos numa casa espírita, então o que eu estou defendendo aqui é a teoria espírita, né? Pela teoria espírita, que também concorre com outras teorias, é importante nós dizermos isso, né? Nós não somos os grandes inventores da lógica espiritual, né? A humanidade vem ao longo do tempo plantando conhecimento. Há uma diferença interessante entre a palavra espiritismo e doutrina espírita. Não é a mesma coisa. Espiritismo é o fenômeno, né? Quando Jesus subiu ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e aconteceu a materialização do espírito de Moisés e Elias, um fenômeno espírita.
Quando Maria de Magdala vê Jesus na sua materialização, na ressurreição, um fenômeno espírita, um espiritismo. Agora, a doutrina espírita surge em 1857 como forma de entender os fenômenos espíritas. Então, são duas coisas distintas que naturalmente conversam entre si. Leon Denis foi um dos pensadores espíritas, né, um continuador das obras de Allan Kardec lá na Europa. Tem uma frase dele que diz assim, há inclusive controvérsias se essa frase é dele, porque tem um sacerdote egípcio muito antigo, que era chamado em latim de Hermes Trismegisto, que fala coisa semelhante. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Eu falei para vocês aqui, eu passei em branco sobre esse pontinho aqui, ó. Essa pergunta aqui está no Livro dos Espíritos. O que é o Espírito com E minúsculo? O princípio inteligente do universo. Então a gente trabalha com a ideia que existe um início de todos nós, da inteligência humana, que é individualizada. A gente entende que nós somos criados pela força divina, não sabemos exatamente como nem quando, e que esse princípio inteligente é a nossa individualidade primária, início, né? Por isso que chama-se o princípio inteligente do universo. Fomos criados simples, ignorantes e perfectíveis. E estagiamos dos reinos inferiores da criação. Simples na nossa estrutura atômico-molecular, ignorantes porque naturalmente não tínhamos conhecimentos, e perfectíveis porque nós somos passíveis de perfeição. Então, dentro da teoria espírita, esse princípio inteligente, ele estagia nos reinos inferiores da criação, potencializando-se. O princípio inteligente do universo gastou, desde os primeiros vírus e protoplasma da Terra, 15 bilhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamento contínuos. Essa é a ideia do André Luiz que está aqui nesse livro. Para começar a pensar. 15 bilhões de séculos. Aí vocês fazem as contas. E esse princípio inteligente, ele vai estagiando sua alma no mineral, ele sonha no vegetal, ele se agita no animal e ele acorda no homem. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 540, ele conversando com os espíritos, né, sobre essa questão da origem do espírito, do seu processo evolutivo, eles dizem assim para ele: na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que inclusive este começou no próprio átomo, admirável lei da evolução. Então, por mais que seja surreal isso aqui, né? A primeira vez que eu vi isso aqui numa casa espírita, eu endoidei a cabeça. Mas aí eu fui estudando e cheguei à conclusão que tem todo sentido essa ideia da evolução do espírito estagiar nos reinos inferiores da criação. Então, Allan Kardec diz que na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até arcanjo. Lembrando que na época do Allan Kardec, átomo, né, que vem da palavra grega, a é divisível, não, né, tomos, perdão, a é não, tomos é divisível, aquilo que não é divisível. Demócrito, que era um filósofo grego, pegou um pedaço de pau e começou a picar o pau, e foi pegando a parte mais ínfima, e foi cortando, quando ele chegou num ponto quase imperceptível, ele chamou aquilo de átomo. Só 2000 anos, 1800 anos depois, né, com Dalton, um cientista, é que chegou-se à confirmação da ideia do átomo. Hoje nós já temos a ideia do átomo diferente. O átomo é divisível, não é a última partícula, né? Hoje nós temos as subpartículas atômicas, né, onde a física quântica desnudou esse universo. Temos o bóson de Higgs, né, que é o átomo de antigamente, enfim. Mas a linguagem é de 1857. Então a ideia é que o princípio inteligente viajou nesses reinos. Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, diz assim: o mineral
é a atração, é o desenvolvimento da lei de atração, quando o elétron gira em torno do núcleo do átomo. O vegetal é a sensação, o animal é o instinto, o homem é a razão e o anjo é a divindade. Então, olha que interessante essa ideia. O princípio inteligente, à medida que ele estagia nesses reinos, ele vai se potencializando, trazendo tudo que aquele reino ofereceu para ele. A atração do átomo, a sensação do vegetal, o nascimento dos gametas, o sexo masculino e feminino, nasceu no vegetal. No animal, o nascimento do instinto, inclusive... Nós somos animais do ponto de vista biológico, né? Por isso que nós temos instintos ainda muito latentes, como, por exemplo, o instinto da reprodução. E ainda bem que o temos, porque o dia que nós não tivermos mais, a humanidade irá falecer, que aí ninguém vai querer ter relação sexual. O homem é o nascimento da razão, é a potencialização da razão e desenvolvimento dela, e o anjo é a divindade. Então, vejam bem, aqui nós temos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal, não está dando para ver vocês lerem ali. Entre esses reinos tem os sub-reinos, cristais clorofilados, os zoófitos e os elementares. Os elementares é uma transição entre o animal e o homem, são espíritos que trabalham na natureza, mas a gente tem muito pouca informação sobre esses elementares na obra espírita, tá? Até chegar no reino de humanidade. No reino de humanidade, a gente entra numa escala primitiva. As nossas primeiras reencarnações foram com homens da caverna. Nós quebrávamos, nós colhíamos plantas, depois nós conhecemos o fogo, né? E aí a gente começou a cozinhar os produtos, os alimentos. Os nossos dentes caninos, eles eram extremamente pontiagudos, nós éramos muito feios, né? Nós éramos extremamente peludos, que o pelo era necessário para o aquecimento do corpo, para expelir os insetos, né? À medida que nós fomos caminhando, usando roupas, desenvolvendo roupas, construímos teares, e aí então o corpo entendeu pela evolução natural, a evolução e a adaptação das espécies, o corpo foi entendendo, opa, peraí, eu não preciso mais de pelo, né? Por isso que quem é careca já é um ser mais evoluído, viu, Arnoldo? Quem está careca não precisa se preocupar, porque ele está, na verdade, adiantado. Então, isso foi adaptação. Os dentes caninos não são mais pontiagudos. Tem crianças hoje que já nascem sem os dentes cisos, porque não precisam mais. Por quê? Porque hoje nós cozinhamos alimentos, né? Inclusive dizem que o homem do futuro vai ser muito feio, viu, gente? Ele vai ter tipo um bico de pato, porque ele não precisa mais da arcada dentária, né? Tomara que eu não esteja mais aqui nessa época para ver isso. Mas isso faz parte do processo da evolução. O corpo espiritual, eu não vou entrar em demandas, porque senão não vai dar tempo. Vou passar rapidamente. O corpo espiritual, nós já trabalhamos muito aqui, vocês também já ouviram, é o corpo paralelo que nós temos, que acompanha o espírito depois da morte. É aquilo que faz do espírito um ser abstrato, diz Allan Kardec, um ser concreto. Então, eu estou aqui concretamente, meu corpo faleceu. O que vai fazer com que o meu espírito se apresente às zonas espirituais é o meu corpo periespiritual. Quando Jesus apareceu para Maria de Magdala, para os seus apóstolos, no fenômeno da ressurreição, ele apareceu no seu corpo periespiritual. Inclusive ainda tinham as chagas, né, da lesão que foi causada nas suas mãos. E quando Maria de Magdala foi tocá-lo, ele disse para ela: não, Maria, não me toques, ainda não estou preparado para o meu Pai. Ou seja, ele estava passando naturalmente para um período de ajustamento perispirídico para se elevar às regiões superiores. Assim penso eu. Pois bem, então, esse corpo espiritual, ele vai sutilizando à medida que o espírito evolui. Os espíritos altamente evoluídos, eles têm um corpo perispiritual
que tem uma composição quântica, uma frequência quântica muito diferente de nós, que somos ainda espíritos praticamente rastejantes. O apóstolo Paulo asseverou: semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Nesta preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser. E dentro dela, o corpo físico e o espiritual, como a sua peregrinação ascensional a Deus. O que ele está dizendo? Que a nossa caminhada para Deus, para a nossa evolução espiritual, ela se dá concomitantemente em parceria com o corpo físico e com o corpo espiritual. Até chegar a um momento em que nós não precisaremos mais do corpo físico. Tal será a sutileza do nosso perispírito. E assim é com Jesus hoje. Então, quem é Jesus para o Espiritismo, afinal? Na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? Vede Jesus. Então, o modelo mais perfeito de humanidade, de perfeição, que Deus ofereceu para o homem é Jesus. É por isso que nós somos cristãos, porque nós temos em Jesus um referencial, não de magnitude, de poder, mas de bondade. A realeza de Jesus não é a realeza material, a realeza humana, mas é também, porque ele era descendente da árvore de Davi, mas é a realeza espiritual, é o que realmente interessa. Quando nós chegarmos ao mundo espiritual, né, eu falei isso aqui mais cedo, nós vamos ser convidados a participar de certas regiões, certas cidades, e o nosso passaporte é o nosso perispírito. É o que Jesus disse naquela parábola: quando for convidado a um festim, não sente nas primeiras filas. É por isso que não tem ninguém na primeira fila aqui no Centro Espírita. Todo mundo corre, só aquele senhor ali, o Mário e o Arnoldo. Porque senão podereis ser chamado a vestir, porque para entrar no reino do meu Pai, é preciso vestir as vestes nupciais. Os judeus antigos, nos casamentos, as pessoas para participar dos casamentos tinham que colocar uma veste nupcial, senão não entrava. Aqui a gente dá o jeitinho brasileiro, né? Eu vou num baile, eu vou plagiar a pulseirinha, falsificar o convite, pego um amigo que trabalha lá e me vende o convite por fora, mas lá no mundo espiritual esse jeitinho não funciona. O que vai ser no nosso passaporte é o corpo espiritual. Então Jesus é o modelo e o guia da humanidade. Por isso que o Espiritismo tem em Jesus como base ética e moral para se sustentar. Tem um livro chamado A Caminhos da Luz, né, também do Espírito de Emmanuel. Nesse livro, olha que interessante, o Emmanuel sugere o seguinte: o sistema solar aonde Jesus evoluiu já não existe mais. Um sistema solar, segundo os astrofísicos, ele tem aí uma duração de 15 a 20 bilhões de anos. O sistema solar da Terra hoje tem 10 bilhões de anos. Então, o sistema solar aonde Jesus viveu já não existe mais. E o que Jesus estava fazendo lá, nesse sistema solar? Ele já era o Cristo? Claro que não, ele estava fazendo lá o que nós estamos fazendo aqui hoje. Jesus foi criado também simples, ignorante e perfectível. Estagiou nos reinos inferiores da criação. Galgou a sua evolução com seus próprios méritos. Então me perdoe se eu estou cometendo alguma heresia para alguns, mas na perspectiva espírita, Jesus não foi criado perfeito, ele conquistou a sua perfeição, porque senão ele não teria mérito. Se você contratar um grande advogado por uma causa que você precisa, se aquele advogado tiver falseado o diploma e não ter feito a faculdade, você vai se dar muito mal, porque ele não tem conhecimento jurídico para te defender.
e você fatalmente vai perder essa causa. Se você procurar um médico que também falseou o seu diploma, provavelmente você vai adoecer mais ou vai morrer porque ele também não tem conhecimento. O conhecimento, ele não pode ser falseado, ele tem que ser conquistado. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra hoje? Conquistando o nosso conhecimento, a nossa evolução. E como é que se conquista o conhecimento? Vivenciando-o. Então, o que nós estamos fazendo aqui é isso, não tem como você pular etapas. Então, Jesus passou pelo mesmo processo que nós estamos passando também. Naturalmente, é um espírito muito mais antigo do que nós. Porque se o sistema solar, aonde ele evoluiu, não existe mais, na pior das hipóteses, ele é 15 bilhões ou 20 bilhões de anos mais antigo do que nós. E aí esse espírito chegou e conquistou uma condição de perfectibilidade, que nós também um dia conquistaremos. Por mais ainda que nós nos achemos rastejantes, cheio de mazelas, cheio de limitações, este é o caminho que nós temos que trilhar e é o caminho que Jesus trilhou. O livro Evolução em Dois Mundos, que também é do espírito de André Luiz, ele sugere aqui o seguinte, eu vou ler para vocês. Ele chama de cocriação em plano maior. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Que aqui agora nós vamos matar a charada de qual é a intenção de Deus, segundo o Espiritismo, né, com essa ideia da evolução. Ele começa assim: plasma divino. O fluido cósmico, gente, essa terminologia é um pouco mais arcaica, porque nós estamos tratando aqui de um livro de 1958, né? Hoje talvez ele diria matéria escura ou outra terminologia, mas não importa. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio, Deus. Nesta substância original, o hausto divino. O que é o hausto divino? Todo ser vivo, ele tem uma frequência, né? Nos homens nós chamamos de aura, é uma túnica psicoeletromagnética, né? Dizem que os espíritos enxergam a nossa aura e essa aura tem uma coloração. Quanto mais inferiorizado os pensamentos, mais avermelhado. Quanto mais superiores os pensamentos, mais azulado, aqueles azul bem sutil, né? Então nós temos um campo vibratório, nós fazemos trocas energéticas o tempo todo, quando nós estamos namorando, dialogando, brigando, interagindo, nós estamos trocando energias o tempo todo, porque nós somos doadores e receptores de energia. Então nós temos um campo áurico. O campo áurico de Jesus é tão... Uma vez veio uma equipe lá de americanos estudar o fenômeno Chico Xavier. Tem um livro, um filme que se chama José Rigó, não sei se vocês viram, está passando aí na Netflix. E aí veio uma equipe lá dos Estados Unidos, com os caras que estudavam essa questão do corpo espiritual e tal, e dizem que mediram a frequência do corpo espiritual de Chico Xavier e tal. A aura do Chico Xavier era tão boa que há relatos de pessoas que se curavam com ela. Pessoas chegavam próxima dele e começavam a chorar, sem saber por que estavam chorando. Tem um camarada, que eu esqueci o nome dele, Souto Maior, sobrenome dele. Primeiro nome fugiu aqui. Ele escreveu um livro sobre o Chico Xavier, chamado A Biografia do Chico Xavier. Ele cismou de fazer uma entrevista com o Chico Xavier, pulou o muro da casa, entrou pelo quintal e ficou escondido lá no porão. As casas de antigamente tinham um porão, né? E estava muito frio. Aí o Chico pediu o filho dele lá para tirar ele de lá, porque ele ia morrer lá de hipotermia, porque ele estava lá tremendo de frio lá embaixo. Aí esse rapaz, quando era ateu, totalmente ateu, ele contando no livro, inclusive, que quando ele chegou perto
do Chico, ele começou a chorar e não conseguia parar de chorar de tanta emoção que ele sentiu na hora. Ele não conseguia parar e dizer que sentimento tão profundo que foi esse que ele sentiu. O campo áurico do Cristo é tão forte, ao ponto de que ele disse assim: aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. A psicosfera, o campo áurico do Cristo é tão poderoso que ele está em todas as regiões do planeta, inclusive nas furnas, inclusive aqui, hoje, agora, nesse momento que nós estamos aqui. Então esse fluido cósmico é o campo áurico de Deus. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam a eles, a Deus, inteligências divinas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, os anjos, os arcanjos e os cristos, da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem sistemas na imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, em conformidade com o Todo-Poderoso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, o que o André Luiz sugere? Quando o Espírito chega numa classificação superior de anjos, arcanjos, cristos, ele está numa condição de comunhão indescritível com Deus, ao ponto de ser um co-criador em plano maior. Ele passa a colaborar diretamente na construção de planetas, de galáxias e de tutelar planetas. Então, nesse livro A Caminhos da Luz, nesse não, no outro, esse aqui é o Evolução em Dois Mundos, o Emmanuel também sugere que quando da decisão da criação do planeta Terra, Jesus já estava participando desse processo. Então, ele está conosco desde o início dos tempos. Então, aonde a gente conclui que quando você chega de uma escala espírita lá em cima, não há aquela ideia de que foi descansar, morreu, foi descansar, jamais. Se você for ruim, você vai penar, mas se você for bom, você vai trabalhar, e trabalhar muito, ao ponto de você ser um co-criador em plano maior. Então, Jesus, na perspectiva espírita, é um espírito que adquiriu a sua realeza, transitando pelos reinos inferiores da criação, chegou numa condição crística, onde ele tem uma comunhão indescritível com o Criador, e hoje ele é o tutelador de um planeta chamado Terra, onde existem aproximadamente 30 bilhões de espíritos que estão sob a sua tutela. E desses 30 bilhões de espíritos está cada um de nós. Então nós não estamos julgados à própria sorte. E por que ele faz isso? Porque faz parte do processo da evolução. Uma garotinha começa no ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, depois ela forma em magistério, depois ela vai fazer um mestrado em educação, depois vai fazer uma pós, um doutorado, e aí ela tem tanto conhecimento que ela não vai tutelar mais crianças, ela vai tutelar os adultos. Assim acontece conosco, nós estamos numa escola, estamos no primário ainda, e somos tutelados por espíritos que estão acima de nós no plano espiritual, que zelam por nós, que nos inspiram, e também uma legião de espíritos inferiores que estão o tempo todo, tentando nos atrair para as coisas erradas, mas acima de tudo tem um grande regente, que é Jesus Cristo, que é essa realeza divina. E aqui está ele. Então a realeza de Jesus não é só uma realeza humana, mas principalmente a realeza divina. Cabe a ele os desígnios e a responsabilidade de tutelar o planeta Terra. E aí, quando ele vem ao planeta,
ele traz aquilo que nós chamamos de evangelho, né? A palavra evangelho é a construção etimológica dela. Evans quer dizer mensagem, né? Gélios, anjos, a mensagem dos anjos. E a mensagem dos anjos teria que vir através de um espírito superior, um espírito crístico, porque senão ninguém daria atenção, né? Então, quando Jesus vem no planeta, há 2000 anos atrás, quando ele encarna no planeta, ele não reencarna, segundo sugere a doutrina espírita. Quando Jesus encarna no planeta, ele faz mexer, vibrar todas as inteligências humanas, desde os mais rudimentares aos mais superiores. A passagem dele foi tão importante que nós marcamos a nosso tempo cronologicamente de antes e depois de Jesus, né? Ele faz vibrar todas as consciências humanas. E apesar de tanta discórdia, né, que aconteceu e ainda vai acontecer no planeta, inegavelmente foi depois da vinda dele que o planeta vem melhorando. Alguém pode dizer assim: Alexandre, mas os hindus, né, os chineses que não acreditam, nem conhecem o Cristo, essas coletividades, os judeus, né, ortodoxos que negaram Jesus do ponto de vista da missão dele, né? No livro A Caminhos da Luz, o Emmanuel toca nessa questão. Ele diz que desde o início dos tempos Jesus envia ao planeta os seus enviados, os seus apóstolos, né, em diversas frentes, em diversas coletividades. Por exemplo, Confúcio na China, Krishna no meio dos hindus, Elias, Isaías, Jeremias, os grandes profetas judaicos, os grandes filósofos gregos, né? De tempos em tempos a humanidade recebeu esses missionários que traziam a mensagem intrínseca de Jesus, implantando dentro do seio dessas comunidades para que elas pudessem promover a sua transformação espiritual e intelectual. É por isso que, se você pegar os livros antigos do Torá, da religião judaica, da religião muçulmana, da religião hindu, dos sacerdotes egípcios, você vai ver uma incrível analogia dos ensinamentos entre esses livros, porque a mensagem é sempre a mesma, é uma só. E todos nós aqui conhecemos de cor e salteado, né? Então Jesus é o portador desse evangelho, e a mensagem que ele traz para nós é a mensagem de que quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga-me. Então Jesus não falou que vai carregar ninguém no colo, me perdoe. Ele não vai salvar ninguém, do ponto de vista de tirar as nossas responsabilidades, é isso que eu estou falando. Ele nos convida a pegar as nossas próprias cruzes e segui-lo no caminho que ele ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser se salvar. Ele deixou em aberto. Quem quiser, não é obrigado não. Pegue a tua cruz e siga-me. O que são as nossas cruzes, né? Cada um tem a sua. Um filho complicado, um filho autista, igual eu tenho, uma esposa difícil, uma mãe com problema mental, um filho envolvido com droga, um relacionamento conturbado, uma dificuldade financeira. Todos nós temos cruzes que nós carregamos. E não adianta deixar de lado, não adianta renegar, não adianta se revoltar. E o caminho ele traçou. E nós sabemos qual é o caminho, não tem segredo. Quem quiser se salvar, pegue a sua cruz e siga-me. Se eu for plantar milho, por exemplo, eu não sei como é que planta, mais ou menos, né? Se eu plantar da minha cabeça, muito provavelmente não vou colher nada. Mas se eu procurar um agricultor experiente, ele vai me dar o passo a passo, e se eu seguir o passo a passo,
3 sementes numa cova rasa de tantos centímetros, com a distância de 1,5 metro uma da outra, durante o período de chuva tal, no mês tal, depois de 30 e 40 dias você vai capinar, depois você vai colocar isso, aquilo, outro. Se você seguir o que ele te falar, você vai colher muito milho. Se você for construir um prédio ou uma casa sem conhecimento de engenharia, o seu prédio ou sua casa vão cair. Mas se você consultar um construtor experiente, um arquiteto, um engenheiro, você vai fazer a sua casa com um custo reduzido e ela vai ficar sólida por muito tempo. Assim também é com Jesus, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é porque ele é presunçoso, é porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele tem a experiência do caminho. Porque o sistema solar aonde ele evoluiu já não existe mais. Então vocês têm a ideia do que tem de conhecimento no coração desse homem? Vocês têm a ideia do que ele passou para chegar na condição que ele está hoje? E ele está dando isso de graça para nós, não está cobrando nada. Ele não é coach, não está cobrando palestra, não está cobrando like na internet, compartilhamento, de graça. Ele está compartilhando de graça. Mas como ele disse, quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga. Quem não quiser vai ficar estacionado. Beleza? Boa noite a todos, muito obrigado.